Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Management. Eu aqui com o meu co-host, Alberto Loureiro. Mais Sempre um, hein? Prazer. Sempre um prazer. Hoje, sextou? Gravando. Sextou da melhor forma. Sextou da melhor forma. Nada como gravar um podcast numa sexta-feira. Exatamente. E hoje com um convidado especial. Ele veio lá do Brasil, tá passeando aqui. A gente não perdeu a oportunidade, né? De forma alguma. Vamos conciliar aí. Uma autoridade do mercado digital no Brasil e no mundo. Já já a gente fala o nome do nosso convidado especial de hoje. Enquanto isso, editor, roda a vinheta. Hoje eu tenho o prazer e honra de receber aqui no nosso podcast o Pedro Aredes. Né, Aredes? Seja muito bem-vindo, Pedro. Primeiro, por ter aceito, né? Obrigado. Tá aqui com a gente é uma aqui nesse momento. Estar com vocês aqui. É um prazer. E ser convidado para um podcast nos Estados Unidos é diferenciado. Muito obrigado pela oportunidade. Que legal, a gente que fica super honrado. Eu já conheço o Pedro há algum tempo, vou ter a oportunidade de falar, né? O Pedro, gente, que é sócio do Misha Menezes, que é uma autoridade no mercado digital no Brasil e no mundo, né? Sim. Super conhecido, palestrante no FIRE, que é um dos maiores eventos do marketing digital promovido pela Hotmart lá em Belo Horizonte. Então, Pedro, vindo aqui em Miami, me ligou, falei assim, Pedro, nós temos que gravar um podcast, cara, não tem como ir embora sem gravar. Passei 2 horas de trânsito, nesse trânsito de Miami, que loucura que é esse trânsito de Miami. Tudo vira business expense no final, né? No final dá para aproveitar Vira tudo. business expense. Sim, sempre. Mas muito bom, prazer estar aqui com vocês, acho que vai dar um bom papo aí. Pedro, antes de mais nada, a gente quer saber um pouquinho da pessoa. A gente vai falar de mercado digital, da sua especialidade, né? Da sua relação lá, do trabalho do Misha, da Escola do Perpétuo, que a gente já teve a oportunidade de frequentar. A gente já foi mentorado pelo time do Misha e do Pedro e do Luiz, né? Isso, São os Luiz, três sócios. que são os 3 sócios da empresa. Vamos falar de estratégia. A gente também tem uma exposição digital que vocês nos ajudam, né? Indicando profissionais, orientando. Mas queremos saber agora do Pedro Pessoa. Boa. Quem é o Pedro? De onde que é o Pedro? Onde Maravilha. nasceu, que estudou? Para que time torce? Vamos falar um pouquinho. Vamos Bora puxar lá. um pouquinho o lado pessoal aí. Eu sou Pedro Aredes, para quem me conhece há mais tempo. Sou pai de uma menina linda de 2 anos e meio, marido da Brenda também, minha esposa maravilhosa. Que legal. E estamos no digital, já vão fazer 10 anos que a gente está no digital. Com o Misha Menezes, eu descobri o Misha Menezes, vamos dizer assim, né? Levando um pouco pro futebol. Eu descobri o Misha Menezes em 2018, a gente se conheceu em 2017, trabalhamos juntos na queima diária. E logo de cara, eu já tinha tentado lançar outras pessoas no digital, eu tinha o curso do Érico Rocha na época, e foram 4 lançamentos frustrados, todos investindo dinheiro e não vendendo nada, isso em 2017. Eu já trabalhava no digital, que eu era CLT, né, numa empresa do digital, uma infoprodutora, a maior infoprodutora do Brasil naquela época, que era a queima diária, e a gente trabalhava juntos, e eu já via no Misha, na época eu chamava ele de Maikin, né, não era nem Misha, né, ainda. Pros íntimos, né? Maikin. E eu já via que tinha alguma coisa diferente, porque ele tinha muita facilidade com a câmera, ele tinha muita disposição para fazer as coisas, então era um jovem que corria atrás dos sonhos dele. Eu falava com ele sempre no almoço ali, entre um trabalho e outro, falando, cara, vamos lançar alguma coisa sua? E ele sempre desconversava, depois, não sei o quê. E ele tinha, engraçado, que ele tinha um canal no YouTube que era de relacionamento cristão para jovens. Tinha uns 10 mil seguidores na época. Tipo, aleatório. Total. Só que eu falei assim, cara, como é que vende algum produto em 2017 pro jovem cristão que, tipo, 16, 17 anos, não tem um tostão no bolso, não tem né? dinheiro, exato. E aí eu falei assim, cara, vamos arrumar alguma coisa. Mas vocês trabalhavam juntos nessa empresa, A os gente dois? trabalhava junto. Olha só, que interessante. Ele já era gestor de tráfego naquela época e eu era o ferramenteiro. Integração de Active, ManyChat, Mas ele era WhatsApp. behind the scenes total. Ele, o Misha? Sim. Não, ele já trabalhava bem escalado já. Lá na queima diária, a gente investia coisa de R$1 milhão por mês. Uau. Então já era... Mas já era infoprodutores? Já era infoprodutores. Caramba. Eles tinham produtos como Mamãe Sarada, que era para mães, que exercício físico e tudo mais.
Missão Fitness, Desafio Yoga. Então, teve vários produtos que passaram pela mão do Misha, que nasceram na mão do Misha e escalaram como gestor de tráfego. Quer dizer, então toda a trajetória antes foi prestando serviço para outros Éramos CLTs mesmo lá dentro. Era funcionário mesmo, era uma agência. Exatamente. Ok. Então, na verdade, a gente era CLT da infoprodutora. A gente era contratado exclusivo deles lá dentro. Entendi. Então, a queima diária hoje, depois de 2022, eles foram vendidos para a Smart Fit. Então, é uma empresa que cresceu muito no digital. Eles foram pioneiros junto com a Hotmart lá atrás. Então, foram um dos primeiros clientes da Hotmart, quando a Hotmart lançou. Então, eles são bem antigos mesmo. Então, foi ali que a gente se conheceu, trabalhando para as pessoas mesmo. Ele como gestor de tráfego, eu como ferramenteiro, trabalhando com as integrações. E aí, naquela época, a gente já tinha vontade de colocar alguma coisa nossa no ar. A gente só não sabia o quê. A gente tentou outros especialistas, não conseguimos. Chamei ele, e aí ele... eu lembro exatamente do almoço que a gente estava lá do lado da queima, almoçando mesmo no intervalo do almoço. E aí eu falei assim, cara, vamos ensinar o que a gente faz aqui? Porque foi logo depois de uma Black Friday. Meu chefe tinha saído para viajar, tipo, num lugar que nem pegava internet. E aí a gente fez uma Black Friday, tipo, faturamos 3 milhões, a empresa faturou 3 milhões, só que o Misha tocando a gestão de tráfego, eu fazendo todas as estratégias e automações e o Luiz fazendo as copies. Eu falei assim, cara, a gente sabe fazer isso aqui sozinho, vamos fazer. Conseguiu vender, né? Fizemos 3 milhões. Se a gente fez 3 milhões, por que a gente não faz pra gente? Sou eternamente grato ao sócio Matheus Beirão, que a gente considera, hoje somos amigos, a gente considera ele nosso mentor. Mas, pô, a gente estava fazendo isso, nós três ali, mais algumas peças ali, mas a gente sentou nós três e falou, cara, a gente sabe fazer isso, vamos ensinar isso para as pessoas. Na época a gente ficou até com medo do, tipo, pô, o que o Matheus vai achar? E a gente começou a rodar tráfego excluindo Belo Horizonte para ele não ver os nossos anúncios. Olha só. Para não ficar... para não aparecer para ele. E se ele viajar, vou para Brasília fazendo mastermind. Tirava de lá Brasília não pode mais. Ia para São Paulo, tirava Isso foi o quê? 2017. Mas você falou que você tá 10 anos no digital. Então, é porque você entrou em 2015, isso. então. Antes de ser CLT, eu já tinha uma agência de marketing digital. Só que eu fazia sites, eu já rodava anúncios, só que não era anúncios para infoproduto, entendeu? Entendi, mas você mexia então com... Você falou publicidade. Que... Publicidade, mas também parte de programação. Sim, voltando um pouquinho no tempo, eu fui 10 anos programador. Por 10 anos, antes quando eu estava no ensino médio, com os meus 15 anos, mais ou menos, que é ensino médio, acho que é isso, né? Meus 15 anos. Você está no ensino médio. Eu fui contratado, eu fazia técnico, né, com médio, aí eu fui contratado para ser programador, e naquela época, em 2006, 2007, eu fui contratado com um salário de R$3 mil para ser programador. E naquela época era muito dinheiro para um jovem que não tinha um boleto para pagar. 16 anos? 16 anos, eu falei assim, cara, vamos torrar tudo em bebida. Então foi uma loucura. Então, por 10 anos eu fui programador, só que não era uma profissão que eu amava. Eu sabia que eu estava fazendo aquilo porque era o que apareceu com 16 anos. Caiu no seu colo? Caiu no meu colo. Enfim, fui muito bem remunerado pela programação, mas em um determinado momento eu comecei a fazer freela de site. Eu comecei a pegar sites normais mesmo. Sites naquela época era só institucional, né? Site de empresas pequenas e tal. E aí aquilo começou a ter um volume grande de pessoas me procurando, uma pessoa indicando a outra, uma pessoa indicando a outra. Mas você montava o site ou você fazia parte de programação do site? Eu montava o site no WordPress. Então, eu comprava um template e trocava o texto, porque site de institucional, que era muito frequente naquela época, hoje é menos, mas é muito fácil de montar e era fácil o texto era muito simples, não precisava de copy, igual precisa hoje, né, para vender, não era um site para vender. Então, eu comprava um template. Era uma vitrine, né? É institucional, como você falou, para demonstrar. E um texto só explicando o que endereço e o que era. Era esse o objetivo do site naquela época, nenhum botão de contato. Na época, acho que nem era o WhatsApp, era só o telefone mesmo de contato. Ligar, né? Ou um e-mail. Exatamente. Então, foi assim que eu entrei no digital, fazendo sites de freela enquanto eu era programador. E aí a gente Mas ainda não vendia produto na internet. Ainda não vendia produto na internet. Eu vou chegar nessa parte de como que a primeira vez que eu vendi um produto na internet. E aí, vendendo só site e tal,
abri uma agência e aí eu saí da parte de programação. Deixei meu cargo de programador e abri uma agência mesmo, de entregar sites. Em determinado momento, eu comecei a fazer gestão de tráfego para algumas prefeituras, que naquela época não era eu só precisava colocar os anúncios para rodar, para dar muitos views para a prefeitura usar aqueles números para a campanha eleitoral. Pra campanha, Olha sim. quantas pessoas eu atingi. Olha, era isso. Entendi. O objetivo era like. Então, tipo, a única coisa que eu precisava fazer. E era a única coisa que eu sabia fazer no digital. Era subir anúncio com foco em like. Naquela época eu não sabia vender ainda no digital. Mas eu já usava a ferramenta na época do Facebook Ads para impulsionar os anúncios das prefeituras. Eu atendi umas 3 ou 4 prefeituras. Para criar engajamento. Para criar engajamento. E era Entregava isso. conteúdo. Exatamente. Entendi. Distribuição de Mas não conteúdo. qualificava lead, nada disso. Nada. O único... eu lembro de eu sentando com os pessoal da prefeitura, falando assim, quantos likes que deu? Então, tipo, era só isso. Ah, Isso, a métrica era Nossa. like. Era isso. Então, Aí você tipo, vai olhar a análise de dado de hoje. Ele só queria, tipo, não, ô Pedro, eu preciso de 2.000 likes nesse post. Ah, quanto que precisa investir? Ah, precisa Custo investir... por like, ó, velho. Na época era muito barato. Então, tipo, pra chegar nos... Porque era uma cara que pouca gente usava, né? Pouca gente usava. Quer dizer, é tudo muito novo, né? Essa parte digital. Você falou, quando foi a primeira venda que você fez no digital? Aí, Agora eu beleza. fiquei Aí, curioso. vamos Qual chegar lá. foi e quando foi, né? Maravilha. A data. Aí, não, eu coloquei o joelho no chão a primeira vez. Você comemorou. Comemorei muito. Primeira comemorei muito. venda. Primeira Caramba, venda no isso digital é muito funciona louco. mesmo, isso, né? Primeira venda no digital é muito louco. E aí beleza. Aí eu tava, né? Eu montei uma agência. E aí, em determinado momento, a agência começou a não dar certo. E aí, eu e meu antigo sócio, começamos a brigar, não fazia mais sentido. Eu estava há 1 ano, mais ou menos, sem receber prolabore, sem receber nada. A empresa não tinha caixa. A gente atendia muitas prefeituras e empresas de construção civil. Foi naquela época que a bolha estourou e as empresas de construção civil todas quebraram. E aí eu perdi 40 mil de contratos de construtoras do dia para a noite. Então, tipo, em 2 meses eu perdi todos os contratos que eu tinha. E eu não tinha caixa, quebrei. Meu sócio já estava brigando e tal. E aí eu saí de lá e fui contratado. Eu achava que quando eu fui quebrei, eu falei assim, cara, como é que eu vou ser CLT de novo, né? Depois de 4, 5 anos empreendendo, eu falei assim, pô, vou ser CLT de novo, não vai dar certo. Minha esposa que me convenceu. Eu falei assim, não, volta, se estrutura financeiramente e aí depois você tenta de novo. E aí, dito e feito, eu entrei achando que, não, vou ficar uns 3, 4 meses aqui, reestruturo minha vida financeira. Só que eu entrei na queima diária e eu vi um mundo que eu não conhecia. Eu entrei para ser gestor de tráfego lá, o Matheus Beirão me contratou para gestor de tráfego. E no primeiro dia que eu cheguei, eles já rodavam tráfego lá, né? Que eu cheguei, eles estavam faturando 100, 200 mil por dia. Uau. E aí, tipo, Caramba. isso em 2017, eu falei assim, cara, que mundo São os que é pioneiros, esse? né? São os pioneiros do mercado digital, né, no Sim, Brasil. Não, são um dos primeiros... Isso, e você, até ali, sua experiência era entregar pra like. Entregar pra Entregar like. like. Exatamente. Entendi. Eu nem sei como que eu consegui convencer o Matheus de que eu sabia vender na internet. E aí, quando eu olhei para aquilo, voltei para casa no primeiro dia, eu falei assim, amor, que loucura que é essa? Os caras estão vendendo sentado 200 mil reais por dia. Isso não faz sentido. Tem alguma coisa que a gente... Cara, é um mundo paralelo aqui. Porque isso em 2016 que eu entrei lá. Era tipo, não se fala, não era... Não é igual era hoje, conteúdo, né? Não Não, existia. ninguém Eu não tinha guru Não, do... e tinha até um certo preconceito, né? E tinha um gente certo que preconceito. falava assim, não, isso não funciona. Exato, exatamente. É golpe. Tudo curso da internet. não fazia sentido. E a pessoa não dava nem muito crédito. O cara trabalha com internet. Exato, tipo assim, exato. tipo, Explicar pra minha mãe o que eu o trabalhava que naquela você época, faz. era loucura. Então, hoje as pessoas já entendem. Tem Exato, gente exato. milionário, né? E Que tem de sabe. tudo, não tem idade. Então, hoje, todas as idades sabem o que a gente está falando. A gente tá, apesar da bolha, né, tem muita gente... Tipo, hoje o conhecimento tá na mesa. E aí, naquela época, não. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, cara, olha isso. E é só, tipo... Eram 15 aulas que eles vendiam. Na época, acho que era 397. Tipo, cara, eu falei assim, cara, é muito louco esse mercado. Expliquei tudo para ela. Na época, eu ainda estava quebrado, tava me reestruturando. E aí, com alguns meses depois... Apesar de eu gostar muito de trabalhar lá, eu convenci ela a comprar para mim um curso do Érico Rocha. Então, eu pedi o cartão dela emprestado. A fórmula do lançamento, A fórmula né? do lançamento. Uhum.
compra que isso aqui vai mudar a nossa vida, né? Sim, o Érico Rocha foi o precursor, né? Ele se inspirou aqui no Jeff Walker, aqui Sim. nos Estados Unidos, que lançou o livro. Na verdade, Inclusive- ele comprou a licença do Jeff Ah, Walker, ele né? Então, comprou. a licença Ele comprou e levou para o e levou pro Brasil os direitos. Exato. Que legal, E aí, que legal. tanto que Nós o vamos plano de colocar, lançamento- ó, editor, na tela, a cópia do livro. Eu comprei esse livro aqui, eu Isso. li também esse livro em Muito inglês bom. aqui. Aí ele comprou e levou, e tanto que ficou muito maior do que ele é aqui. Então, a fórmula de lançamento do Brasil gerou muito mais dinheiro para ele, pro dono da fórmula da franquia. Caramba, sério, do não que- tinha esse dado. Sim, então, A fórmula dele no Brasil gerou mais resultado mais do que resultado nos Estados do que nos Unidos. Estados Unidos. Olha só, que curioso, eu não tinha esse dado. Caramba! O Érico foi, tipo, hoje eu não sei como que tá a parceria deles, mas eu sei que era de longo prazo, né? Ele tinha um direito e aqui ele recebia só royalties. Então foi... Aí você entrou no treinamento. No Era um treinamento. treinamento do Você Érico. lembra quanto foi na época? Quanto que foi? É, Foi uns 4.500. R$4.500. 4.500 Isso em reais. 2016. Que era Não, já- eu acho que eu eu sou não muito tinha- bom de convencer minha esposa a acreditar em mim, porque... Não, pô, 4 Realmente. Isso mil não é na hoje, época, né? é. Naquela época. naquela época. Ah, Você era fala muito- assim, amor, eu vou comprar um curso na internet que vai mudar a nossa É, vida. Exato. E confia em mim, confia que vai dar certo. Confia que vai dar certo. Ué, Esse- mas deu aí, Esse ó. negócio Tá de vendo? acreditar Qual é é o muito nome de sua engraçado. esposa? Brenda. Hein, Brenda? Ó, deu, tá Deu vendo aí? certo. Ó? Que bom que você acreditou nele. Não, e ela acreditou mais de uma vez, vai escutando. Ah, Aí tá, eu então- comprei, né? Eu falei assim, amor, agora mais 2 meses nós estamos milionários. Confia em mim. Rápido assim. Rápido assim. Aí eu assisti o curso inteiro, consumi assim, num final de semana, consumi o curso inteiro. Encontrei uma pessoa de RH para lançar, ensinando as pessoas a se comportar em entrevistas de emprego. Aí Tá. colocamos acho que R$500 de captura de lead e não vendemos nada, vendemos 0. Ixi. Aí eu falei assim, beleza, vamos buscar outro. Isso a especialista que não Não deu certo. engajou. Não engajou. Aí procurei outra. Aí eu sei que no quarto, só que eu não colocava meu dinheiro. Eu buscava especialistas que eles iriam colocar dinheiro. Entendi. Eu Você já não buscava o tinha. expert e É. aí a proposta que você dava era eu vou gerir, eu vou trazer o lead, eu vou vender o Isso. produto, você Você investe. coloca- você Prestava coloca- um serviço, né? Isso. Legal. Eu ganhava, teoricamente, ia ganhar só na coprodução, Sim. Ah, você entrava como coprodutor do... como coprodutor. Legal. Exato. E aí, por fim, rodei os 4 e nada. E a Brenda assim, e aí, você falou que com 2 meses ia começar a ter resultado. Cadê? Tem que pagar as contas aqui. É, As do contas estão cartão. chegando, os boletos. O cartão, Tinha dividido de é. 12 vezes o lá. cartão, ó, tá vindo a fatura, e aí? E aí beleza, né? E morreu, passou uns 6 meses, eu não tinha conseguido fazer venda nenhuma. Falei assim, cara, esse trem é só pro Matheus mesmo, era o dono lá e não é pra gente. Ele tem a fórmula e Ele acabou. tem a fórmula e não é pra gente. E aí, mais uns 2 meses passaram, chamei num café, falei, seu Maiquinho, vamos lançar um trem seu? Tô com a fórmula ali, a gente faz... Tô com a fórmula que é um sucesso, Exato. vendeu zero. Vendeu zero. E aí, convenci ele. Aí a gente ia ensinar tráfego. Naquela época só tinha 2 pessoas no Brasil que falavam de tráfego, que era o Torriani e a Bárbara Bruna. Eram as 2 pessoas que... não era a Bárbara Bruna, não. A Bárbara Bruna veio depois. Era a Camila Porto. Eram as únicas tá. 2 pessoas que falavam de marketing digital naquela época. Eu falei, vamos ensinar o que a gente faz aqui. Poucas pessoas... a galera que estava no mercado só falava de lançamento. E a gente já fazia perpétuo naquela E época. nem o Pedro Sobral, então, Não, falava. Pedro Sobral Caramba, veio foi uns 2 anos depois. depois. Uau, rapaz. Pedro Sobral fez uns 2 anos depois. Então, vamos ensinar tráfego do jeito que a gente faz aqui, que ninguém mais faz. Vamos. Aí eu virei pra ele e falei assim, só que o negócio é o seguinte, eu tenho a fórmula, mas eu não tenho mais dinheiro, não. O que você tem? Ele tá assim, eu também não tenho nada, não. E aí? O que E eu aí? vou fazer? Aí eu falei assim, a gente fez as contas lá, falei assim, pra gente conseguir de verdade, a gente precisa de R$2.000. O que nós vamos fazer? Aí ele convenceu a esposa dele a colocar R$1.000 no cartão de crédito e eu convenci a Brenda de novo de colocar mais Colocar R$1.000. mais. As esposas As esposas financiando. financiou. Olha só, esposas, tá vendo? E aí- Acreditem no... E aí, o que eu falei? O papo foi o seguinte, que eu falei pro seu amor, é a última coisa que eu vou tentar. Tipo, se depois disso... Se não der der certo, CLT pro resto da vida. eu vou ser CLT, eu tinha muita abertura lá dentro, eu já estava crescendo em cargos lá dentro. Então, se não der certo, entro de cabeça na queima, vou virar diretor lá e vamos embora. E aí, beleza. Aí colocamos 1.000 de cá, 1.000 de lá e voltou R$17.000. Olha, ó, botou Caramba. 2.000
Retornou Retornou 17. E R$17. Caramba. o produto era vocês ensinando Ensinando tráfego. tráfego. Mas era só o Misha, o Só professor? Misha, Você só estava Misha. só... Naquela época eu gaguejava muito na frente das câmeras. Ah, Então eu desenvolvi muito isso. Porque na época, se me botar na frente das câmeras, eu gaguejava pra caramba. Era muito. Eu sou gago de natureza, né? Eu fiz muito fono. E era um curso gravado, não era Era um nada curso ao gravado, vivo? não era Você ao lembra vivo. quantos módulos, quantas aulas? Cara, devia ter uns 6 módulos e as nossas aulas eram todas curtinhas, 5 minutos. Esse era o nosso objetivo, ou não pode ter aula mais de 5 minutos. Uhum. Então eram aulas bem curtinhas, direto ao ponto. Isso era uma Então, estratégia da época já? Era uma ou- estratégia da época. Porque o que a galera da Fórmula reclamava que cada aula era 1 hora. Então a galera reclamava muito Ficava disso. maçante? Ficava maçante. Não era fácil consumir o Fórmula de lançamento. E aí foi uma das coisas, vamos simplificar para a galera começar a ter dinheiro muito rápido. Para a galera conseguir dominar o tráfego muito rápido. Aham. Vocês ensinavam um Isso, atalho. exato. Top. O Maneiro. Misha, você e o Luiz também, já tava O junto. Luiz entrou com a gente, mas como ele não tinha os R$1.000 para colocar junto, ele entrou só primeiramente só como afiliado do produto. Entendi. Mas logo depois ele se virou tornou- sócio. O Luiz fazia parte de tudo ali, fazia copy e tudo mais, então com 2, 3 meses de projeto ele já entrou como sócio. Mas nesses R$1.000 de cá, R$1.000 de lá, a gente colocou e a gente fez meio que uma fórmula, mas para já colocar ele no perpétuo na sequência. Então a gente adiantou, né? Captamos lead naquela época, colocamos todo mundo no WhatsApp. Eu acho que naquela época poucas pessoas faziam um grupo de WhatsApp ainda, nem era o Meteórico, né, que veio depois, nem era tão familiarizado assim. A gente colocou todo mundo dentro do grupo, rodamos alguns anúncios, e aí quando caiu a primeira venda, a gente ia abrir o carrinho 9 horas da manhã. Uhum. E aí, quando deu 7 horas, uma das pessoas que estava no grupo era de um menino que tinha 17 anos. E ele falou assim, eu tô indo para a faculdade e eu preciso do link antes, porque senão eu não vou conseguir comprar, porque eu vou usar o cartão da minha mãe e eu tenho que deixar o cartão dela aqui. Tem como liberar o link antes? A gente, claro, toma o link aqui. Aí, Toma o link, mas não e perde a ele, venda. ele foi o Foi primeiro? a primeira. O E primeiro? até hoje ele tá com a gente, tá no nosso Ó, que mastermind legal. até hoje, faz 500 mil de faturamento Olha só, Caramba. por mês. que legal. E é o mesmo CPF que tá lá na primeira linha da Hotmart, que eu... Do primeira venda primeira registrada venda, no... Tá até hoje um Cara, LTV sinistro. Que legal, cara. 6 anos depois, tá com a gente até hoje no Mastermind. E vocês investiram os $2.000, recuperaram... É. R$2.000. Perdão, eu tô tão acostumado a falar em dólar, gente, que a gente tá na América, né? R$2.000, recuperou 17. Depois foram reinvestindo, fomos obviamente, né? Como eu, Michel e o Luiz, a gente tinha muito claro que a gente queria um negócio maior e não era só trocar dinheiro ali, eu quero uma renda maior. Então a gente reinvestiu tudo. Então a gente só foi devolver os R$2.000 para cada, os R$1.000 para cada esposa um tempão depois. Depois foi reinvestindo. Foi reinvestindo. E hoje, quanto que vocês investem em tráfego hoje? Hoje, Média. 300, 400 mil por mês. Por mês. Por mês. Todo mês, em anúncios. Em anúncio. Da Em escola anúncio. do Perpétuo, Aí da aí da Varia estratégia do do produto, grupo, né? né? Porque hoje vocês têm uma empresa... A gente tem 2 empresas. A gente tem uma de IA e uma de uma infoprodutora. Ah, tá. Que uma é atrelada ao infoproduto, né? Isso. E outra de automação, não é isso? Exato. Ok. Mas a de infoproduto que você faz os anúncios, correto? Isso, de infoproduto, a gente tem o Misha como principal Sim. cliente. Então, apesar do Misha ser sócio do conjunto inteiro, a gente trata ele como Sim, um dos- projeto, né? Como se fosse um Como se projeto. fosse um projeto lá dentro. Ele é um cliente. E aí a gente tem outros especialistas lá dentro também. A gente tem 4 especialistas no total. Mas o do Misha representa 70%, 80% do faturamento. Consome mais tempo. Mais Bacana. tempo e faturamento. Ah, então esses R$300.000 são alocados para todos os Para todos os projetos. Inclusive do Misha, que é o mais significativo dentro Dentro do ecossistema. A palavra é essa. Sistema de produtores, né? Exato, Várias exato. empresas dentro da empresa. Maravilha. Você em 2000... então, esse aí foi 2017, né? Você falou. 2017. Aí, ok, vocês começaram a reinvestir, foi É alavancando. isso, 2017. Foi alavancando, mas você diz que, não diria virada de chave, mas onde o jogo muda é a pandemia ou não? Então, na pandemia foi um negócio muito louco. Porque a gente já estava fazendo uns 100 mil de faturamento por mês. Tá. Investindo 20, 25 por mês. Mas a operação era... Não, era física.
Era física. E só do Misha. Só o produto do Misha. Só o produto Misha, mas vocês tinham por trás, era você, o Luiz e o Misha? O Misha, tinha mais uma pessoa de suporte, tinha um designer, um videomaker, Tá. e era isso. Era um isso. suporte, um Nossa, uma equipe videomaker. bem... Era Caramba. bem Bem enxuta, bem bem enxuta. enxuta. Time E era comercial, sala time pequenininha. comercial não existia, Não praticamente. existia. Tinha a pessoa do suporte que fazia a venda também naquela época. E um pouquinho antes, tipo, uns 2 meses antes de virar a pandemia mesmo, a gente contratou um copy também. Tá. Então, eram umas 7 pessoas numa sala bem pequenininha. E quando fechou tudo, a gente falou assim, cara, fudeu, né? Porque a gente tava naquela de reinvestir tudo, então o caixa tava apertado ainda. A gente tinha um caixazinho já sobrando, mas era bem pouco. Assim, cara, ninguém vai comprar, E, na verdade, a gente ia falar, rapidinho vai abrir de novo, né? Vamos esperar. Todo mundo tinha essa expectativa. falava Né? que era- A primeira, E as pessoas falavam, 15 quarentena dias, é 40 dias. 20 A gente falava assim, 40 dias tá tudo aberto de novo. E aí a gente já estava rodando captação de lançamento. Naquela época a gente ainda fazia lançamento ainda. E a gente ia colocar, sei lá, coisas de R$15 mil de captação de lead. E aí colocamos esses 15 com a expectativa de voltar 50, 60 mil. Aí voltou 250 mil. Olha só. No meio da captação de lead, fechou tudo. E a gente ficou com medo, a gente não investiu mais, a gente ia investir coisas de 25. Cortamos o investimento, ficamos nos 15. Falei, cara, vamos esperar. Daqui a 45 ver o que vai dias, dar. A O gente que vai dar, faz exato. outro. E aí, cara, o lançamento, assim, no dia seguinte, o lead que era, sei lá, a gente tava pagando R$1, passou para 25 centavos. Porque todo mundo em casa, ninguém fazendo nada, o lead só tinha rede social para fazer, não A tinha mais pessoa nada. só tinha social. Ou ela ia gastar com bobagem, ou ela ia Exato. gastar aprendendo alguma coisa nova, um curso Exato. novo. E aí, colocamos 15, voltou 250. Aí, no próximo, colocamos 50, voltou 1 milhão. Aí Olha foi a só. primeira vez que a gente fez. 7 dígitos? 7 dígitos. 7 dígitos. Em Investiram maio, se eu não me engano. 50 mil 50 reais, mil olha só, reais. gente. Voltou 1 milhão de venda. 1 milhão de venda. Mas foi a nossa virada. 2020 foi onde a gente começou a tirar divisão de lucros. Uhum. Pagou os 1.000 da... Pagaram as esposas, pelo amor de Deus, pagaram. Pagamos esposa com presente. Não teve nenhum pix. Eu falei assim, devolução. Devolveu. Até hoje elas brincam. Eu falei assim, cadê meu pix? Então, de vez em quando, elas zoam ainda. Mas foi ali que mudou o nosso patamar, nosso estilo de vida. Então, foi em 2020, por causa da pandemia, apesar de tudo, foi onde a gente teve o nosso maior salto ali. E a exposição do Misha também, né? Foi onde o Misha ficou mais conhecido também. Então, o Misha saiu na pandemia de, sei lá, a gente tinha 15 mil seguidores para 150 mil. Ele tem um vídeo que vocês divulgam, né? Dele no Fire lá. Sim. Depois ele já palestrando, foi Palestrando. rápido, né? Uhum. Ele mostra. Ele Ascensão. sonhava que ele queria, e ele se Isso. fingia que os outros estavam indo falar com ele, depois ele já estava lá. Exatamente. Muito legal, Agora eu né? fiquei curioso, Essa duas coisas do transformação. que você falou dessa virada de chave de vocês da pandemia. Primeiro, você falou que vocês investiram 50 mil reais para 1 milhão de faturamento. Uhum. Hoje isso é possível? Hoje não. Hoje não é. Hoje não. Assim, a não Porque ser o lead ficou mais caro, mais difícil. aí entra tudo. Concorrência, um tráfego muito mais caro hoje. Então, entra muitos fatores. Então, assim, acontece de vez em quando, mas é fora da curva. Exceção da regra, Exceção né? da regra. Entendi. Então, tipo, alguma vez ou outra, você vai ver algum ganho desse de ROI. E qual que é uma expectativa realista para bater 7 dígitos hoje com investimento em tráfego? No Perpétuo, que é onde a gente não faz lançamento hoje mais. Isso né? é outra coisa que eu te perguntar, que eu Exato. falei, que você falou, na época a gente fazia lançamento, Aí. hoje não faz mais. Boa, vamos lá. Outra dúvida, o que levou a não fazer mais lançamento? Hoje, no Perpétuo, para fazer 1 milhão, tem que colocar 250, 300 mil, ok. pelo menos. Mesmo Pelo menos. assim, gente, pensa Mesmo assim, bem. é um retorno... Investir retorno, 250 mil, você Isso recuperar só 1 em tráfego. milhão Mas em a gente tá falando de tráfego, não tá falando de equipe ainda. Vai ter Isso. Sim, design, mas vai ter mesmo copy, vai assim, ter... cara, você faz 7 dígitos, Sim. que equipe é essa? Quanto, se você analisar assim? Se a gente colocar, eu entrando um pouco na contabilidade, na última margem, a gente está falando de 25%, 30% de Líquido, né? rentabilidade. Líquido, É. pô. Não tá. Se a gente olha o mercado tradicional, por exemplo, se você olha, sei lá, uma fábrica, uma padaria, tipo, é muito, muito maior, muito mais rentável. E o risco, né, que o cara tem, exato. que tá mobilizando, tá louco. Exatamente. Ainda, apesar de que a competição é maior, as Sim. margens são naturalmente mais apertadas, né? Uhum. Ainda tem muita oportunidade Tem, no digital, não muita. tem? Não, a gente vira e mexe, a gente vê alguns casos que
da pessoa saindo igual a gente mesmo, a pessoa não ter mais perspectiva de faturamento, de várias dívidas e conseguir resgatar isso Virar com a o digital, chave. né? Então, o digital proporciona muito isso. Eu vejo que hoje o digital se tornou muito... Não vou comparar também com o jogador de futebol. Sim. Mas, porque a carreira de jogador de futebol é onde é uma mudança de classe drástica. A pessoa Exato. sai de lá de baixo Exato. e vira um milionário. O digital é um pouco próprio- disso o também. digital proporcionou isso para muitas pessoas. Muitas A gente pessoas. acompanha muita gente. A gente tem o Ricardo Máxima, que é o nosso mentorado e nosso aluno por muito tempo. Ele morou na rua. Caramba. E hoje é sócio do Wendel de Carvalho. Uau. Então, temos boas histórias para contar também depois. Que bacana, né? E o lançamento? Tô curioso. Boa. com isso. Porque essa a gente recentemente fez um lançamento e eu quero saber, eu tô errado? Não Cara, é não pra eu tá fazer um errado. lançamento? Não tá errado. Mas o que aconteceu? A história é trágica, mas valeu de aprendizado. 2022... Uhum. Não, 2020, 21, um ano depois da pandemia. Ainda fazendo lançamento. Não, confundi as datas. Novembro de 2020, ainda no lançamento. A gente vinha de lançamentos muito bons. Sim. 50, 1 milhão, 200, 1 milhão. Os lançamentos estavam maravilhas. Aí, vamos mudar ao in? Vamos. Nossa. Colocamos 450 mil. Ganância. Uau. Putz, Aí o espírito humano, ó. ai, Não é uma Colocamos- máquina, né? Não Tipo é uma assim, lá, máquina. só coloca mais Exato. dinheiro Exato. e vai vir. Tava muito fácil. Era tava muito fácil, né? Era só arrumar uma fonte de financiamento e... Vamos. Não, vamos. Como que tá o caixa aí? O Luiz que faz o nosso financeiro. Dá para colocar 450 mil e a gente sabe que vai voltar, a gente tem histórico e tudo mais. Tá. Só que não tem histórico, a gente fez 3 lançamentos iguais, idênticos. Mesma copy, mesma narrativa, tudo idêntico. Vamos mudar? Vamos fazer um trem diferente para a gente escalar ainda mais? Aí, enfim, entramos em algumas mentorias, alguns mastermind, descobrimos o que a galera estava fazendo de melhor, mudamos o lançamento inteiro, tudo, do zero. E ainda assim colocamos 450 mil. Tu não validou antes. É, adivinha quantas pessoas estavam na hora do pitch? Sei lá, 200. A gente captou 4 mil. 4 mil leads. Não, ok. como é que é? A gente captou 40 mil leads. 40 mil, porque Cara, 450 mil reais, cara. É, Tá. Você devia ter na hora do pitch, foi feito como o pitch? No YouTube? ao vivo, no YouTube. Uma aula no YouTube, Aula que é no o YouTube. que geralmente... Tinha o quê? Umas 5 mil pessoas? 300 pessoas. 300 para 400? Nossa Senhora! A gente não sabia, ali a gente sabia que era... Nossa. parar esse Nossa lead. Não, Senhora! a gente fez tudo errado. A gente Tá louco, A gente meu! subiu no salto, a gente faz, cara, qualquer coisa que a gente 450 fizer... mil para 300 pessoas ao vivo? Nossa! Meu Deus, entendeu? Dá O nem pra faturamento do imaginar. lançamento no final, depois de fazer muitas ações para recuperar, 200 mil. Caramba. Então, de uma perspectiva de 3 milhões... 200 mil, faturamento, quer dizer, um prejuízo de prejuízo. 250 Não, fora mil. porque Fora a equipe, gente- só equipe. se colocar só Fora o direto. fixo, Foram né? mais de 600 mil de investimento De- no total, Caramba. entendeu? Então, foi um tráfego muito... Tomou um trauma ali. Tomamos um trauma. E aí, ainda assim, depois a gente foi fazer o lançamento ainda. Só que aconteceu do próximo lançamento, que a gente ia fazer em janeiro, fevereiro, em março, a gente começou a captar lead e o Luiz, no meio do lançamento, sofreu um AVC. Caramba! Tá Aí, louco. Aí, dali a gente falou, E cara, qual a idade? Novo ele, né? 34, Caramba! 34 anos talvez na época. Uau! Então vocês fizeram esse lançamento que deu errado. Deu muito ruim, muito ruim. E aí, mas vocês não desistiram ali? Não desistimos, não. Não, Assim, vamos outro. o caixa tava... a gente deu all-in, mas a gente conseguiu recuperar rápido, porque a gente sabia o que estava fazendo. Então, Sim. no Perpétuo, a gente No falou, cara, perpétuo vocês recuperaram. vamos pressionar o Perpétuo retoma nosso caixa. Então, ali funcionou. O formato do Perpétuo voltou o caixa, voltou tudo mais. E a gente falou assim, vamos fazer um lançamento para dar pico de vendas, porque o lançamento é muito bom para dar pico de vendas. Sim, isso que eu ia te falar, que o lançamento muita gente usa como estratégia para isso. Exato. Também. O que eu não recomendo hoje é começar com o lançamento e colocar mais do que você tem no caixa no lançamento, contando que vai voltar. Porque hoje a chance de retorno diminui
tá cada vez menor. O risco, O risco aumentou, o né? risco é Consideravelmente. muito E maior. hoje os lançamentos estão ficando cada vez mais robustos também, né? Sim, é uma Porque estrutura muito maior Antes, hoje. assim, você falou, era captar um grupo de WhatsApp, É, jogar a gente lá joga a dentro, gente lá aquecer a galera, levar pra aula, fazer o pitch e vender. Isso, exato. E depois aquele remarketing pra pegar Uhum. a demanda reprimida. Hoje é uma série de ações Sim, que a gente tem tava muito falando mais coisa aqui por em trás. off Uhum. sobre API, sobre Isso, automação. exato. Hoje tem muito, a estrutura é muito maior, né? Mas, Pedro, isso é importante porque você mostra também que a pessoa tem que saber o que ela tá fazendo no digital. Ela não vai só porque funcionou a mentoria do rapaz que eu comprei, Uhum. aí eu vou aplicar no meu negócio e vai dar certo. Não, além disso, tem tantas coisas no digital, hoje tem tantas formas que a maioria funciona. Só que se você, a maioria das pessoas tenta abraçar todas as formas de lançamento, de perpétuo e high ticket e low ticket. E normalmente, se você escolher uma e ficar muito bom naquilo, provavelmente aquele formato você vai ficar melhor do que tentar fazer todas as formas ao mesmo tempo. E aí, aos poucos, com o seu negócio mais consolidado, você vai conseguindo ter mais formatos de vendas ali. Cara, mas isso, assim, é uma dica valiosa, eu diria até pra quem quer entrar no digital e quem já tá. É você se especializar em uma fórmula. Ficar muito bom Fica num bom formato em de uma, vendas. domina ela. Uhum. A gente chama de funil, né? Tipo, se você ficar muito bom em um funil de vendas, você consegue... Mas isso não ter- causa uma impressão, às vezes, por exemplo, na pessoa de, tipo, eu ficar fazendo a mesma coisa over and over and over, não vai ficar saturado pro meu lead depois? Então, Ele continuar recebendo as mesmas, a mesma, como eu posso tá, dizer, eu entendi mesma essa pergunta. estrutura, não estrutura, mas a mesma estratégia. Exato. Só que, vou pegar o exemplo do perpétuo, tá? Aham. O perpétuo, se você manter a mesma oferta durante muito tempo, a sua oferta perde força. Mas não quer dizer que você vai parar de fazer perpétuo, você não vai parar de fazer tráfego. O que você vai fazer é sempre colocar ou alguma coisa a mais na sua oferta, ou fazer alguma roupagem diferente na sua oferta. Vou dar um exemplo na nossa linha de desenvolvimento do produto. A gente começou com um produto que chamava acelerador de perpétuo, e aí por muito tempo ele funcionou. Quando ele começou a perder força, a gente falou, cara, a gente está precisando reformular a nossa oferta, dar um tchan a mais. Aí a gente trouxe um novo produto que chama Escola do Perpétuo. Então, a metodologia é a mesma. Eu ensino a mesma coisa dentro do acelerador de perpétuo, dentro da Escola do Perpétuo. Só que eu trouxe uma novidade para a minha audiência. Um upgrade. Um upgrade. Ah. Você regravou o curso? Regravei o curso, dei uma roupagem nova, dei uma comunicação nova para ela. No nosso caso, a gente trocou o nome. Mas, normalmente, se você colocar um 2.0 na sua comunicação e realmente colocar mais aulas dentro, colocar um pouco mais de informação... Uma atualização, uma atualização. né? Eu queria te perguntar sobre isso também que você falou, você regravou. Mas, por exemplo, que a gente... Hoje, existem produtores que vendem o curso ao vivo, Uhum, grava, joga na plataforma e vende ele depois gravado. uhum. Pro mercado de hoje, você acha que é mais benéfico a pessoa gravar para o gravado e ter um conteúdo para a turma ao vivo? Ou isso ainda é tudo bem, as pessoas não ligam para isso de você? Depende da persona. Tem persona que liga, tem persona que se entra e vê que é uma coisa gravada, que a pessoa só juntou alguém no Zoom, gravou e tá te vendendo isso, você vai ter uma taxa de reembolso. Agora tem persona que não liga. A nossa persona não liga de ver coisas gravadas. Mas tem algum tipo de persona vai se Então incomodar vocês com isso. gravam com coisas ao vivo, depois aproveita aquele conteúdo e lança gravado depois. A gente tem tanto o gravado que a gente senta e grava a aula. Tá. Então a gente tem a maioria das aulas do Escola do Perpétuo é assim. Mas, por exemplo, dentro das nossas mentorias, a maioria do conteúdo Aproveita, é ao vivo. normal quem é produtor de Exato. conteúdo. Nós também fazemos Sim. isso. Eu vou fazer um evento. Até Uhum. palestras que eu vou Exato. ministrar, eu gravo e estou colocando lá. Exato. É que é mais conteúdo, você está Uhum. proporcionando, né? Uhum. Porque às vezes sempre tem site, até os podcasts que nós vamos colocar dentro do app, porque tudo acaba criando e virando conteúdo. Exato. Né? Eu falei, é uma mescla. Então, eu acho que... Porque é uma preocupação do Alberto, a gente até discute isso também. Será que... Porque às vezes tem aulas que eu vou ministrar, por exemplo, um workshop Uhum. ou uma aula ao vivo, que a gente edita e coloca Isso. também. É normal isso. normal. Absolutamente normal, concordo. A gente Grandes tem- produtores fazem isso. a gente tem produtos que a gente vende de forma perpétua que são workshops gravados. Gravados, 4, tá 5 vendo? horas Aí, de ó. conteúdo. A gente corta só a parte que no ao vivo, se é alguma interação, interação, aham. aí tem uma parte que vou abrir uma página, a página deu um delay para
abrir, então corta essas partes mudas. Para ficar mais pra ficar mais objetivo, né? objetivo, É exatamente. um trabalho de edição daquele Exato. evento ao vivo. Exato. Mas que o conteúdo tá ali, que a Uhum. pessoa vai consumir, né, no aplicativo, Exato, enfim. exato. E Mas na a gente Hotmart. avançou muito aqui e eu queria voltar no lançamento. Ah, Você falou que aí o O Luiz negócio teve dele é AVC. perpétuo. mas é por isso que. Mas é por porque eu isso que queria tem um entender gancho. o que aconteceu dele ter Boa. parado o lançamento. Boa. Eu até comecei a falar aqui que a gente teve lá o lançamento com prejuízo. Uhum. E no mês de março, uns 4, 5 meses depois, a gente, vamos lançar de novo? Vamos. A gente começou a captar, só que o lançamento é muita pressão por resultado, né? Então, é tempo pressão inteiro. do lead, é pressão para saber se vai retornar. Então, o Luiz, ele sempre foi muito preocupado com as coisas, né? O nosso terceiro sócio. Eu e o Misha somos mais da parte operacional e tudo mais. O Luiz é mais da parte de finanças. E aí, ele estava muito pressionado com o resultado da empresa em si. E aí ele começou a pressionar a gente do marketing para, tipo, pô, tem que dar resultado, tem que garantir que vai voltar e tudo mais. E aí, no meio do lançamento, captação com lead estourado e tudo mais, ele já tinha falado assim, cara, eu não tô bem, tô passando mal. Ele foi no médico uns 2 dias antes, numa quarta-feira, o filho dele mandou mensagem, falou assim, ó, meu pai sofreu AVC e Caramba. tá internado. Passou 40 dias, e aí a gente foi buscar o resultado do lançamento e falou assim, ó, a gente tem que trazer o resultado por causa do Luiz, vamos buscar. Então, ficou 40 dias no CTI, mas graças a Deus não teve sequela nenhuma. Ele passou uns 6 meses mancando um pouco no lado direito. Mas ali a gente falou assim, cara, não podemos depender de lançamento. Lançamento é um estresse contínuo, é gostoso muita fazer, pressão, né? mas é muita uma pressão. Muita pressão. E aí a gente começou a se especializar cada vez mais em Perpétuo. perpétuo. Então foi aí a virada de chave da companhia, porque vocês já eram... Você disse que você é pioneiro em perpétuo ou já existiam empresas que faziam isso? Já existiam empresas que faziam isso. O Torriani já falava exatamente do que a gente fala, de perpétuo. Só que ele não usava esse termo. A gente que veio com esse termo, do mesmo jeito que Fórmula é ligado ao Érico, perpétuo foi as primeiras pessoas que falaram, foi o Misha. Então vocês são igual a Apple. Vocês não criaram o telefone, mas vocês melhoraram. Exato. Entendi. Exatamente. Legal. E a gente tinha até medo de falar a palavra perpétuo, porque não era natural. Mas não é uma palavra natural. E em 2020, quando a gente falava de perpétuo, as pessoas não conseguiam entender o que era perpétuo. Entendeu? Aí vocês tiveram que usar muito na estratégia, principalmente de narrativa, para ensinar primeiro. Sim. Por exemplo, esse lead, ele chegava primeiro e você explicava o que é. A gente usava muito a analogia do lançamento, né? Você prefere fazer dinheiro de 3 em 3 meses ou fazer dinheiro todos os dias? Uhum. É isso que é perpétuo. Entendi. Então, por exemplo, a narrativa de vocês era primeiro ensinar o que é, para Isso. depois a pessoa se familiarizar com o termo e depois Exato. se apresentava o produto à oferta. O termo é tão natural pra gente que a gente chama nossos alunos de perpeteiros. E ganhando o sucesso da comunidade, olha, que é o cria centro de comunidade. identidade. Então, eles mesmos já chamam, né? O pessoal da mentoria se chama de Taurus por causa do nome da mentoria, que é Taurus. Mas os alunos da Escola do Perpétuo, eles se chamam de perpeteiros. Que já é um nome que cria identidade. Exato. Tá dentro da... Maravilha. Hoje, quem entra na escola de perpétuo, você diria que o seu público, sua persona são gestores de tráfego, quem quer trabalhar Não. nesse ramo ou Não. diversos? A maioria, isso por causa da pesquisa que a gente sempre faz com nossos alunos, a maioria são especialistas. Uhum. É a dentista, é a personal trainer, Uau. são profissionais que querem lançar o curso delas. Esse é o nosso maior público hoje. Entendi. Tipo, são profissionais que querem lançar... Pessoas que têm um conteúdo, que tem um né? bom E conteúdo. quer começar uma carreira como Exato. infoprodutor. A maioria, eu diria que uns 90% entra no digital para aumentar a renda dela, que ela precisa ter mais dinheiro no dia a dia dela mesma. A maioria entra assim. É a personal trainer que recebe 2, 3 mil reais, mas o custo de vida dela é 4 e ela precisa complementar com o curso online. E aí tem a atividade, igual o médico, ele tem o consultório dele, mas ele vai ter o Exato. treinamento dele também que vai estar rodando lá Especialização que no, ele vem. no perpétuo, não é Exato. isso? Exatamente. O cirurgião, o dentista, o whatever, né? O contador, vai ter o curso e vai ter o escritório, que ele vai ter as atividades, normal. Exatamente. A gente pega Complementa. a gente pega esse público todo. Hoje vocês rodam só perpétuo, então. Mas, e a análise de vocês para repaginar ou para atualizar um produto é baseado
quanto na ele... perda de A performance. perda de performance. Então, perdeu performance, Perdeu já performance. liga o gatilho. Então, normalmente, e não é um dado nosso, é um dado da Hotmart, uma oferta, ela dura normalmente de 13 a 18 meses. A mesma oferta, rodando a mesma coisa todos os dias. Depois ali, você precisa passar para uma repaginada. Seja de nome de produto, seja Sim. acrescentando alguma aula, algum bônus, algum módulo, para mostrar para a audiência que aquilo mudou, que aquilo é Mudou. novo. Então, normalmente, só de colocar mais conteúdo e colocar um 2.0 no seu produto, já vai conseguir E dar as comunidades para venda de assinatura, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Que o cara, você cria uma recorrência. Então, Tipo assim, é um trabalho que você tem que é estar um trabalho muito mantendo. maior. É, Eu não você tem que- recomendo começar com assinatura. Ah, Porque a assinatura, além de vender, você vai ter que fazer o papel de engajar aquela pessoa. É. Porque se ela compra e ela nunca mais acessa a sua área de membro, você não vende mais para ela. Ah. E quando bateu a renovação, ela vai te colocar no Reclame Aqui, ela vai Ah. achar ruim com você. Então, E mesmo que ela recebeu 20 e-mails da Hotmart, ela ainda mesmo vai... porque quem está começando não vai lembrar de ativar os e-mails de renovação. A renovação eu colocaria ali que eu só colocaria na estrutura do ecossistema do seu produto depois ali de 1, 2 anos rodando bem. entendi. Porque fazer com que as pessoas realmente queiram renovar seu produto é muito complexo. Então, hoje, vocês... Eu imagino que vocês têm uma estratégia também para fidelizar esse cliente e manter ele Sim, renovando, manter sim. ele ficando. Porque tem isso também de criar um senso de comunidade, um senso de a pessoa fazer parte, de repente, daquilo, daquele Sim. momento. Porque ela nunca perdeu Não é o que acesso ao o Pedro conteúdo. Sobral faz? O Pedro Exato, Sobral não, faz e aí ele exatamente ele isso. faz isso muito bem. É. Ele faz isso, inclusive, melhor Que eu que a falei, é gente. um trabalho muito forte, Sim, né? De sim. você manter o pessoal engajado ali. Mas a pessoa faz parte de um movimento, né? De exatamente. uma comunidade mesmo, que é o nome, esse que é o objetivo. Os membros normalmente são responsáveis pela própria renovação. Então, Isso. se está engajado, as pessoas não querem sair lá de Ah, dentro. quer estar lá. O objetivo do Lógico host, que é no diferente caso do você Nicho, só criar um treinamento. Lógico que é diferente do que só criar um treinamento. Porque você tem que Sim. estar sempre criando novidades ali. é- né? é- Criando novos assuntos, o que está acontecendo. Tempo Você todo tem que se estar. atualizando. A gente tem uma métrica de renovação. Se o lead não entrar pelo menos 3 vezes na minha área de membros, todos os meses ele não renova. Não, e outra Faz coisa, sentido. existe uma estatística que muitas pessoas que compram os treinamentos online não assistem. Não Não assistem. assistem. Não é isso? Mas se você Eu colocar sou parte dessa estatística. Eu também sou. Eu comprei um de milha aérea. Eu acho que se eu assistir 3 aulas foi muito. Eu sou também. E eu tenho dó de pedir reembolso. Porque eu falo assim, cara, é ruim. Eu acho ruim quando Quando é comigo, é né? comigo. Eu falo assim, eu que caí na copa do cara. O problema é meu, entendeu? É, e pior que o meu foi isso. Foi na empolgação, Aham. eu falando de viagem, vou viajar, tava falando com a minha namorada, a gente vai viajar, vai fazer aquilo. E aí, do nada, no Instagram começa a entregar. Uhum. Começa a entregar. Pois é, tá vendo? Você que tá assistindo, não é só comprar o curso, é fazer o curso. o Senão curso. não adianta. É fazer o curso. Aí eu fui, recebi, Entendeu? vi o vídeo do cara, falei, gostei desse cara. Comprei, é o Yuri Milhas até, Exato. vou falar o nome. Yuri Milhas, eu nunca assisti seu Mas, ó, seus ó, cursos. Eu então, tenho acesso ainda, tá por válido. favor, então Vai assista. lá, assim, Mas- Mas seu copy foi muito bom, parabéns. Que anúncio, me tocou, Ah, me pegou no coração. exatamente. Impactou. Pedro, Mas que a que gente faz- tem uma pessoa hoje dentro da equipe que o objetivo dela é fazer as pessoas, fazer os alunos assistirem mais o curso. Então, já existe Engajar. copy pra pessoa incentivar Isso. o cara a Mas assistir isso a aí aula. já não entra numa parte muito de, pelo menos na estrutura. Porque hoje você vai ter que ter uma. Eu diria que isso não é manual, isso precisa ter uma automação. Pra pessoa que, por exemplo, ela não progrediu em X tempo, ela recebe um gatilho. Sim. Chega uma mensagem no WhatsApp, tipo assim, ei, fulano, você não acessou. Não, Ou no e- e-mail isso, até. Isso é bem superficial, né? A gente tem muito mais coisa para fazer a pessoa engajar. Atualização de conteúdo, a pessoa receber isso. Então, tipo, a aula tal, a gente sempre fica muito atento às atualizações do Facebook, que acontece toda semana. Então, aconteceu uma atualização, a gente já senta para gravar a aula e avisa os alunos. Olha, atualização X que impacta nos seus resultados, a aula já foi E gravada. toda a base de alunos já recebe. Isso, toda a base de alunos recebe. Então, o objetivo dessa pessoa, que a gente chama que é de produto, né? A pessoa que fica pensando no produto, é justamente isso. É alertar os alunos do que tem de novo. do Mas que vocês a têm gente- quantos treinamentos? Um só? Você só vende A um? gente tem 26 treinamentos diferentes, mas 2 rodam no perpétuo. Ah, Os outros tá. todos é para base interna. Então, você Entendi. compra e tem outras. Aí tem workshop, aí Daí tem. vira um funil Entendi. dentro. Entendi. No No esteira, né? Exatamente. Não é bom ter muitos produtos no perpétuo, então. Não, de frente não. Ah, De ok. frente, quanto menos, melhor. Pedro, agora, porque a gente tá falando de estratégias e falando de estrutura, mas a gente tá falando de estruturas já
a gente falou muito do seu exemplo do início, mas a gente tá falando de estrutura, por exemplo, sua empresa que já roda, você falou, 300 mil reais por mês, enfim, então isso é grande. Pra pessoa que hoje quer começar no digital, ela tá atrasada ou ela ainda tem tempo, espaço? E tem mais concorrência, óbvio, então é mais difícil, eu imagino, pra pessoa começar hoje. Mas se você pudesse dar uma dica, assim, pra pessoa que quer começar, fala, cara, eu sou bom nisso e eu quero entrar no digital e vender na internet. Boa. Porque antigamente, a gente fez a nossa primeira venda, o Misha tinha, sei lá, 500 seguidores. Hoje, se for para começar, eu começaria já vendendo no digital, já com um produto perpétuo, um produto pocket, que a gente já fala disso há muito tempo, um produto baratinho, mas criando uma audiência muito engajada no Instagram, criando bons conteúdos para engajar aquelas pessoas, porque quando você soltar que você tem um produto barato, as pessoas vão comprar por reciprocidade mesmo, de ter um acompanhamento. Você, acompanha essa menina do fitness todos os dias e ela lançou um produto de R$ 49. As pessoas A vão pessoa comprar. já acompanha e tipo assim, pô, vou honrar aquela pessoa, Isso, exato. já que ela lançou um produto e está monetizando. Exato. Então, Eu focaria muito na produção de conteúdo já com um produto para a pessoa comprar. Eu não produziria conteúdo sem ter um produto. Então, eu primeiro faço um produto e aí eu começo a trabalhar a audiência. Trabalho a Tá, audiência, e aquela linha audiência, que tem audiência. pessoa que fala que não precisa ter seguidor, não precisa ter... Então, a gente Você já viu? A gente já foi o nosso discurso por muito tempo, Ah, mas mudou isso. Por causa do tá. consumo. Porque as pessoas compram de pessoas, concorda? Isso, Tem que exato. botar a cara. Até grandes empresas hoje, Uhum. grandes empresários se conscientizaram. A Exato, pessoa quer exato. conexão. Então, quem é que está vendendo isso? Por muito Quem tempo, é? a nossa comunicação era venda todos os dias sem precisar produzir conteúdo. Esse foi nosso lema por uns 3, 4 anos. Só que de um ano para cá, mais ou menos, isso começou a mudar e a gente sentiu no nosso negócio. Então, se começou a sentir no nosso negócio, eu não posso sustentar Sim, essa narrativa. claro. Né? E aí a gente tirou isso da nossa comunicação, porque hoje precisa produzir conteúdo. O Misha, só no mês passado, de janeiro de 2025, ele produziu mais de 135 entre anúncios e Reels e no Conteúdo, ecossistema dele, né? conteúdo. quem tá no criativos. digital hoje tem que estar Tem que presente na rede social. Assim, existem formas de ganhar dinheiro sem precisar aparecer? Existem. Não é a nossa especialidade. A nossa especialidade Precisa ter exposição. Precisa ter Tem que ir exposição. lá fazer os reels. A não ser que Mas seja, por dancinha exemplo, o meu não, né? perfil. Dancinha não, né? Não precisa dançar. A não ser, isso eu tô falando pro especialista. Mas Ok. se você quiser, igual eu, ser do bastidor, eu faço dinheiro sem postar um stories. Então, eu tô há 20 dias nos Estados Unidos, não postei um stories, teve dia que eu vendia mais de R$ 100 mil. Então, mas porque tem meu alguém. perfil. Você faz parte de uma equipe que Isso. tem um especialista que põe a cara, que é o Isso. Misha. pô, Eu né? sou sócio do Misha, mas eu poderia ser só co-produtor dele e estar ganhando dinheiro tá, sem entendi. precisar Sim. Você aparecer. poderia Então, estar sócio de um tem- especialista e tem- trabalhando, mas sem estar. Você consegue ganhar dinheiro sem aparecer, desde que sua profissão tenha alguém que apareça por você. Sim, entendeu? alguém tem que fazer esse papel. Você quer Uhum. dizer, sim, claro. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Que maravilha, que papo, ó, que aula de marketing digital aqui hoje. Adorando esse bate-papo. Você vê que Alberto, e Alberto se identifica muito nessa área. Então, Em breve vocês vão ver aí um curso meu em saindo. breve, Alberto A tá gente também, desenhando ó. essa ideia que você falou de pocket, né? De um curso mais barato. Estão acostumados a ver o justo. professor Abel? Vai ter o professor Alberto também aí, então, ó. dentro hoje do mentor. ecossistema do Abel Fiorati Education, ele é hoje o expert, é o mentor, mas a nossa ideia é que venham mais pessoas e uma delas justamente vai ser... Então a gente está preparando já um curso de entrada, onde eu vou estar ministrando, e é muito nessa estratégia também, de já a gente desenhar teu produto pronto para depois começar a jogar conteúdo na internet, na rede social, para a partir dali. Sim. Porque mesmo que ele já tenha a estrutura dele, eu sou um personagem novo no Exato, jogo. exato. Então, por exemplo, as pessoas só me conhecem depois de conhecer o Misha, porque eu não produzo conteúdo e eu não faço parte, não é o que eu quero, produzir conteúdo. Tipo, eu me sinto muito livre em não precisar postar todos os dias. O Misha posta todos os dias a vida dele e é aquilo ali. Ele faz respondendo caixinha lá na piscina, exato. sentado. Mas confidencia aqui que você falou em off. O Misha falou, você tá quantos dias aqui nos Estados Eu Unidos? tô há quase 20 E dias. o que o Misha te falou? Você, ninguém sabe que você tá nos Estados Unidos, pô, tá de sacanagem. Isso é bom que ninguém vai ficar pedindo presente. É, Ó, traz iPhone, traz Apple Watch. Exato, exatamente. Então, Mas agora tá todo mundo sabendo que ele Não, esteve mas aqui, quando esse pelo episódio menos. sair, ele já tá lá no já então, voltei, já mas voltei. eles vão saber
saber que ele Mas esteve eu botei, aqui, ó. pode me marcar aí que eu Aí, reposto, aí aí, as pessoas ficam sabendo. Mas vai ter os Reels de hoje aí, Vai, dos com certeza. stories. Boa. Maravilha. Mas é isso. Então, tipo, eu faço parte dessa galera que ganha dinheiro sem precisar sem precisar das expondo. E mas vocês é muito ensinam perfil. isso hoje no ecossistema de Sim, vocês? dentro A pessoa que não quer ser expert, ela só quer ser bastidor. a gente chama hoje de estrategista. Então, essa pessoa a gente ensina dentro da escola do Perpétuo. Então, Top. a pessoa pode, lá dentro tem aula para estrategista e tem aula para Então, especialista. você chegou num ponto interessante, principalmente para quem é leigo e está querendo entrar na área, não é muito familiarizado. Dentro do mercado digital, nós temos as figuras bem definidas, né? Temos. O expert é o que bota a cara. Vamos falar assim, o professor Abel, que está Isso. aqui, que dá as aulas, as mentorias. Uhum. Além do especialista, que é o expert, tem o Estrategista. estrategista, que é o que cuida de toda a estratégia. É o cara que desenha como que vai ser, se vai ser no perpétuo, tráfego direto, que tipo de conteúdo que vai produzir. Esse cara desenha a estratégia da venda. Da venda. Então, temos duas figuras. Isso. Ainda tem O copy. Tem o copy. o copy, que é quem escreve os Isso. anúncios. Porque o estrategista Traça- vai desenhar essa estrutura. não mas vai, alguém tem não que... vai executar nada. Isso. Então, além do copy, tem mais o quê? O designer, O que vai fazer os designer, O criativos. designer, que faz o as gestor de artes. tráfego, O gestor de que é tráfego. muito importante também. Hoje, quase uns 15, 20% da Mas nossa que não é base gestor de mágica. tráfego. Que não é mágica. Gestor de tráfego é muito importante, porque você tem que encontrar seu lead, saber para quem está entregando. Senão Tem você vai que ter saber 40 apertar. mil pessoas na live, quer dizer, 40 mil leads para 300 pessoas na Exato, live. Exatamente, exatamente. E fui eu que fiz o tráfego. Pelo menos você era sócio aí, para o seu dinheiro que estava Exatamente, no exatamente. jogo, hein? E aí... Mas já errando e aprendendo, né? A gente nunca mais fez isso. Você viu? E aí, o gestor de tráfego é um papel muito importante, porque em determinado momento, você pode ter um gestor de tráfego só apertador de botão. Só que esse cara não vai te fazer escalar. Porque se ele só apertar botão e não te entregar bons relatórios, você vai sempre manter naquele mesmo faturamento. Não vai evoluir, pular, não vai ficar ali. A importância de métrica e análise de dados é muito importante. Muito hoje, né? importante, muito importante. Principalmente Hoje, para o gestor. principalmente para o gestor. Então, normalmente, um bom gestor de tráfego ele é muito mais analítico. O Misha é fora da curva. O Misha não gosta de números e ele é um bom gestor, mas é porque ele tem um feeling de entender onde que está bom e onde que não está bom. Tá, mas nós falamos de 5. Você vê que é a nova economia, gente, o mercado digital. Novas profissões que, se você pegar 10 anos atrás, praticamente não Nem existiam. existia, nem existia. E que hoje, né, nós falamos de 5. Tem outra que está faltando, Pedro? Tem o ferramenteiro, que a gente chama de ferramenteiro, mas é um cara mais de automação. Tá. É o cara que faz as integrações, que faz o. É que bem faz a lembrado, análise. que é super importante para otimizar o atendimento, né? E hoje tem o engenheiro de prompt, né, que mexe com IA. Hoje a IA, a gente está implementando. Quer dizer, nós estamos falando de 7 novas profissões que a nova economia criou, gente. Olha só que bacana. O mercado digital, a internet, não é mais promessa, é realidade. Faz milhões, só depende de fazer o trabalho certo. Erra também, perde dinheiro, igual o Pedro falou. Dinheiro. Cara, que papo, hein? Que aula. Muito Uma bom. aula. Isso aqui pode botar dentro da plataforma, hein, da Hotmart. Virou uma aula cada aqui. centavo. Pô, obrigado mesmo Gente, eu que agradeço. por ter aceito. Bate-papo fenomenal, Muito gostoso, verdade. né? Muito legal. Não sei se você quer dar algum recado para nossa audiência, alguma consideração final que você gostaria. Como é que a gente encontra a audiência? Viu, gostou, se identificou? Como é que encontra o Pedro, a empresa? Como é que é? As Maravilha. redes Ó, sociais. se você quiser ver alguma coisa, meu Instagram tá lá, Pedro Aredes, arroba O Pedro Aredes. O só editor isso. vai colocar na tela. Boa, mas eu não produzo conteúdo, mas eu respondo todo mundo que me chama. Então, se você tiver alguma dúvida do digital, pode me chamar no direct que eu sempre respondo. Apesar de postar pouco, eu sempre estou ativo ali no direct. Então, pode me chamar lá que eu tiro qualquer dúvida do digital. E se você conversar muito comigo, eu faço você virar cliente. Né? Então, Olha só. Maravilha. Maravilha. Boa. Então tem as redes, Alberto. Como que encontra o Alberto? Alberto Loureiro. Alberto Loureiro e também Strong Advisors, para Strong quem Advisors. quer declaração de imposto de renda, para quem tem empresa nos Estados Unidos que quer um acompanhamento mensal. Fazemos todo esse trabalho para você. E podcast management para cortes desse episódio e de outros, dos passados e de futuros também. Então segue a gente lá. Então segue nossas Maravilha. redes sociais. Para quem quer me encontrar, acompanha abel.fiorotti.sa no Instagram. E aqui no YouTube eu te peço humildemente para você dar aquele like no vídeo, se inscrever no nosso canal, porque assim o algoritmo vai entregar cada vez mais para um número maior de pessoas o nosso conteúdo e a gente vai ter condições de impactar
com esse episódio aqui, entre outros, né? Conteúdo de qualidade, valioso, para ajudar você, brasileiro que está no Brasil, que tem interesse de vir para os Estados Unidos, brasileiro que mora nos Estados Unidos, quer crescer e desenvolver cada vez mais o seu negócio. E assim a gente vai evoluindo, sempre buscando trazer novidades para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a cada um de vocês. E como sempre digo, vamos em frente!